color cinese e il suo ventaglio al cielo aprì. E in quel fantastico paese Francesco dentro un quadro di Naif. E tutto il cielo è sceso in terra e uccelli a frotte ai piedi miei. Buongiorno piccoli fratelli, felicità della tribù di Dio. E volare, 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 Noi siamo l'allegria, e volare, 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 leggero il cuore e sia, volare, 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 volare. chi ha piume volerà. Na 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 neo, na 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 na. Na 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 neo, na 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 na. E come a tanti fraticelli, a guffie e passeri parlò. Attraversate monti e valli e dite al mondo quello che dirò. E volare, 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 Noi siamo e l'allegria, volare, 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 leggero il cuore e sia, volare, 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 volare. chi ha piume volerà. Buonasera a tutti, eu vou falar em português, né? Ou vocês preferem que a gente fale em italiano? Em português, né? Assim a gente fica mais receptivo. Então, eu sou Alessandra Carioli, sou presidente do Círculo Italo-Brasileiro de Santa Catarina, que é o gestor dessa casa, Casa de Itália, que é uma casa do governo do estado, uma casa do estado de Santa Catarina, cedida em concessão de uso para o Círculo Italiano, onde nós realizamos, sobretudo, o curso de italiano. Aqui a gente ensina italiano e a gente vive a italianidade. E aqui embaixo, nessa parte do espaço multicultural, nós fazemos muitas atividades, dentre as quais o lançamento de livros. Então, eu estou muito honrada hoje em receber aqui o Bruno, com essa sua proposta, né? São dois livros que ele hoje vai me comentar, vai falar a respeito. O I Ragazzi di Folgueira, né? O Bruno, como a maioria já deve saber, mas os meus alunos principalmente ainda não te conhecem, é de Torino e mora aqui em Florianópolis há 4 anos. Escreveu um livro bilíngue, em português e em italiano, I Ragazzi di Folgueira, que conta a história, depois ele vai explicar melhor do que eu, mas que conta a história da juventude de um bairro de periferia de Torino. E que conta a história de um jeito muito peculiar, né? Que faz a gente vivenciar as belezas e as tragédias da vida de um jovem na região de periferia de Torino, né? Então, eu estou muito orgulhosa de recebê-lo aqui, muito feliz de ver a casa cheia, porque um dos motivos também é esse, a gente dá espaço para a cultura de um modo geral e principalmente da cultura ítalo-brasileira. Então, aqui, também para os meus alunos, fica a dica, a gente está começando, é uma turma de primeiro nível, mas que também tem interesse pela literatura, e esse tipo de literatura é formidável porque é bilíngue, né, Bruno? Então, na dificuldade da compreensão, dá para recorrer à explicação. Estou muito feliz com a torrada. Vou passar a palavra primeiro para o Chico. Vem aqui, Chico, que foi a pessoa que nos uniu, que trouxe. O Chico é um grande amigo, é um nosso aluno, um nosso frequentador da casa, que trouxe o Bruno, que nos apresentou o Bruno. Depois o Bruno vai contar um pouquinho do livro, tá bom?
difícil apresentar o professor Bruno porque tem um currículo riquíssimo e uma alma nobilíssima. Então, eu diria apenas que recomendaria a leitura da biografia dele e das obras, né? Ele já está apresentando hoje o 5º livro, e algum já na 2ª edição, e foi já homenageado várias vezes, inclusive por uma revista lá em Sergipe, né? Sim, é isso, não? E era professor lá em Sergipe da Universidade Federal, e além de ser um pai exemplar por ter criado sozinho 4 filhas, e todas com já em grau superior. Não vou me estender muito, porque eu sei que ainda vai aparecer aqui mais explicações sobre as obras, e outras pessoas falaram também, né? Mas o colega aqui. Bene, io parlerò in italiano per tutti gli alunni, tutte le persone che comprendono l'italiano. E sì, vorrei spiegare un pochino meglio come funziona questo libro bilingue, perché oltre ad essere un libro bilingue ha anche la parte in audio, quindi esiste un QR code all'inizio del libro dove è possibile scannerizzarlo e viene rimandato in una pagina internet con la lettura dei vari capitoli sempre in italiano. Chi parla sono sempre io, perché penso di avere una voce adatta anche per leggere, per la lettura. Io ho fatto in Italia un corso di dizione, quindi non ho nessun tipo di inflessione dialettale e quindi mi sono permesso di leggere anche i vari capitoli da me scritti. Questo per quanto riguarda I ragazzi di Falchera, che viene pubblicato per la prima volta quest'anno. Per quanto riguarda invece Educare Migliore, è alla sua 2ª edizione. La prima edizione è stata effettuata nel 2019, è stato subito esaurito come libro e quindi viene riproposto un po' con qualche modifica interna. È un libro, una guida praticamente da 0 a 10 anni per i genitori e per i professori che amano i bambini. Quindi non è scontato dire questo, perché purtroppo esistono sia genitori che professori che non hanno questo ascendente. Vorrei passare la parola a Gustavo e ringrazio ovviamente il CIB, in italiano è il CIB, Circolo Italo-Brasiliano, e nella figura, nella persona di Alessandra, che è veramente molto disponibile, gentilissima, una grande amica. Vorrei ringraziare ovviamente tutte le persone qui presenti, le persone, gli alunni che studiano italiano, questa lingua veramente meravigliosa. Io fatico molto a parlare in portoghese ancora, quindi preferisco parlare in italiano. E ringrazio le mie figlie qui presenti, perché mi hanno aiutato molto a scrivere questi libri, e appunto Francisco che ha fatto la presentazione, e Gustavo che è un grande amico che ho conosciuto qui a Florianopolis e a cui lascio la parola. Beh, io non so se devo parlare in italiano, tu vieni in portoghese. Fala em português então. É uma honra ser convidado, não sei se dá para ouvir aqui agora, pelo Bruno, um amigo desde o primeiro dia, né? Ter escolhido esse lugar aqui, que ele é tão representativo, ainda mais no ano que a gente comemora 150 anos da imigração italiana no Brasil. Eu sou filho de 2 imigrantes italianos, então, para mim, além de ser uma honra participar do lançamento do 5º livro desse meu caro amigo, é uma honra poder fazer isso aqui, num lugar que, para nós, é uma casa, né?
sempre de portas abertas. O repórter. E agradecer a cada um de vocês. Espero que aproveitem a noite. Acho que grazie, buona serata. Grazie a Gustavo che ovviamente ha un master in comunicazione ricevuto in Francia, e quindi è un esperto a questi livelli di comunicazione, un ragazzo veramente bravissimo, sensibilissimo, una persona eccellente. Grazie, complimenti per la sua fidanzata. Grazie mille. Che ha fatto un'ottima scelta, un'ottima spoglia. Lei o? Io conosco te. E vorrei invitare Eloise, la primogenita, mia prima figlia, per parlare un pochino sul libro Educare Melhor, che l'ha aiutata anche un po'. Boa noite, pessoal. Eu vou falar em português pro meu partido aí, que eu sei muito bem que vão pedir a tradução no final da noite, né? Então eu sou a filha mais velha do meu pai, parece. Então é uma grande honra para mim, um grande prazer eu poder apresentar. Eu fiquei meio nervosa quando meu pai disse que ia apresentar esse livro, mas eu realmente tenho esse livro com grande carinho, porque o tema é educação. E educação é algo que sempre fez parte desde que eu me lembro por gente, e hoje eu tenho isso como profissão. E é uma grande honra porque eu digo que esse livro não é só um livro, mas é uma obra de arte. Não por ser escrito por meu pai, mas porque ele conseguiu uma das tarefas mais difíceis quando a gente entra no campo da educação. Porque o tema da educação é um tema tão complexo que a maioria das pessoas às vezes não conseguem entender quanto é profundo o tema. Então, quando a gente pega muitos livros de educação, até nós mesmos, professoras ou educadoras ou pais que têm filhos pela primeira vez, encontram obras tão filosóficas, às vezes tão fora da realidade prática, e acaba que eles nem mesmo são meio perdidos, até nós. Então ele conseguiu adentrar o tema da educação de uma maneira realmente profunda, mas ao mesmo tempo prática, porque esse livro também é prático. Então muitos capítulos deles eu ainda uso hoje em dia, quando eu tenho que preparar as minhas aulas, até com as crianças. Eu sou atualmente professora da educação infantil da Prefeitura de Florianópolis. Então, até quando eu tenho que pensar ou encontrar situações, eu ainda pego esse livro. Então, é um livro bem prático até para a minha atividade. E falando desse livro, a parte principal, assim, é realmente o tema da educação. E quando a gente falar de educação e perguntar para as pessoas, eu como professora, que tenho contato com muitos pais muitas vezes, o pessoal não entende o que é educação. E meu pai teve a possibilidade de resgatar o termo principal de educação. Então, a educação vem do latim educere, que significa tirar para fora. Tirar para fora o quê? Então, a verdadeira essência de uma pessoa. Então, desde as crianças, os pais, a nós, professores que formamos pessoas. Hoje em dia, quando a gente pensa em educação, pensamos no nível acadêmico. Fiz aquela graduação, eu sou essa pessoa. Na verdade, não. Educação significa realmente a verdadeira essência de uma pessoa. Então, meu pai conseguiu expor de uma maneira muito simples essa questão. E, finalizando, porque eu sou uma pessoa que fala muito, então eu tento sempre reduzir, um tema que realmente eu tenho muito ao coração e que eu sempre vejo que o Brasil ainda precisa muito resgatar isso. Ele fala dos conflitos. Então, como educar as pessoas aos conflitos, a brigar. Então, ele fala de um manifesto de brigar bem. Porque a gente pensa que, para ser uma boa pessoa, eu não preciso brigar, eu tenho que fazer o máximo para não brigar. Então, a gente vê que, na verdade, as pessoas adoecem muito porque não sabem resolver conflitos.
Desde o trabalho até em casa, nos relacionamentos e tudo. Na verdade, somos pessoas de conflitos, porque somos pessoas diferentes. Cada um de nós não é igual. Então, a questão não é eu acabar com os conflitos, é eu saber lidar com os conflitos. Então, ele pega isso, essa temática de ensinar como fazer isso a partir das crianças. Então, porque a gente sempre lembra, a gente sempre pensa que eu tenho que mudar as pessoas adultas. Mas, na verdade, muitos processos são processos que a gente não consegue mudar enquanto somos adultos. Nós precisamos começar da base. Então, é a base mesmo. Então, são as crianças que eu preciso mudar, são os pais que eu preciso ensinar como ensinar as crianças aos conflitos. Conflitos básicos, muitas vezes, que quando a gente vai crescendo, a gente vai ser mais complicados, né? Eles vão até chegar no divórcio ou nos problemas de demissão no trabalho. Então, a gente não sabe que esses processos, se lidar tudo bem, começa lá da base. Então, bom, eu sou muito emocionada, realmente eu tenho esse livro de coração. Aconselho muito mesmo a quem tiver oportunidade, a quem ama o tema da educação, a fazer a leitura dessa grande obra. Essa, infelizmente, não está em italiano, está publicada no Brasil em português, mas ele foi escrito todo em italiano, porque o papai, todas as obras dele escreve em italiano, e aí depois chama a gente e diz, ó, vamos traduzindo dentro dos horários possíveis, aí a gente começa. Então, esse mesmo eu lembro que a gente levou mais ou menos entre eu e minhas irmãs, aí a Ethel é mais próxima entre as duas obras, assim, 2 anos para a gente poder traduzir esse livro, porque realmente às vezes ele entendia um conceito e a gente estava tentando entender como a gente poderia dizer a mesma coisa no português sem perder o sentido. Então, assim, foi um trabalhão. Mas graças a Deus já chegou na 2ª edição e eu estou muito feliz. Muito feliz e muito orgulhosa do meu pai. Agora a Ethel, que vai falar um pouquinho sobre Ragazzi di Falchera. Eu prometo ser muito mais breve que minha mãe, viu? Pra gente ter mais tempo. Vamos lá. Como minha irmã falou, teve a parte do italiano, porque meu pai só escreve italiano. Então, no meio dos trabalhos da faculdade, do trabalho e afins, a gente traduzia os livros, né? E esse, no caso, ficou traduzido, mas também no original, que é, então, bilíngue. Então, aconselho a todos por tratar temas muito fundamentais, né? Eu, como psicóloga, enxergo isso, porque às vezes a gente para e fica na nossa bolha, né? Mas cadê o resto? Cadê os outros temas que também são importantes e fundamentais para a nossa sociedade? Então, isso foi, assim, essa foi a experiência de meu pai lá em Turim, mas poderia ser a primeira experiência, mas poderia ter sido a experiência de qualquer canto do mundo. Porque, querendo ou não, os temas sociais estão em todos os cantos. Mas, voltando para a parte do português e italiano, eu recomendo, porque eu fiz a tradução em português, mas tem a parte italiana, que é simples, né? Porque são contos, são pequenos capítulos, né? Pequenos contos. E isso envolve a gente, porque é escrito de uma maneira que toca o nosso coração. E realmente chega e fala direto com a gente. Então, recomendo, aconselho a todos a lerem. Depois eu quero um feedback, viu? Por favor. Não se esqueçam e escutem também a parte do áudio, porque às vezes a gente só fica na leitura, mas o áudio também ajuda, né? Principalmente para o pessoal que está estudando, né? Ficam submersos 24 horas por dia no português e aquela hora da aula é o único momento. Mas tem mais um motivo para adquirir, viu, pessoal? Então, espero que gostem. E a gente teve um probleminha na impressão, então por isso que eu falei que tem a rata do lado, né, com algumas partezinhas com a correção. E aproveitem esse momento, tá certo? Então, é isso.
obrigado, grazie mille. Sì, gostaria di dizer efetivamente que esse livro foi a minha primeira experiência educacional lá em Turim, em um bairro periférico. Então são experiências verdadeiras, são contos, mas são verdadeiros, né? Só troquei os nomes do personagem ali a gente fala de quase 40 anos atrás, né? E tenho já uma certa idade. Não parece, mas tá certo? Obrigado Eder, psicóloga, obrigado Heloísa, professora. Eu trabalho com Ethel no consultório em São José, então a gente condivide o mesmo consultório. Compartilha. Ele falou que não fala bem português, né? Falei, né? Foi sincero. Tá certo? E ainda muito obrigado. Tá certo? Então, só para concluir, de novo, muito obrigada a cada um de vocês. Comprem o livro, porque é muito importante estimular o autor a continuar escrevendo, e ele escreve para que nós possamos ler, e nós podemos ler se nós podemos adquirir, né? Eu vou comprar o meu, você é a primeira que vou pagar. Quero um autógrafo especial. E como lembrou o Gustavo, então, só para ficar marcado aqui, muito honrada de estar também abrindo a casa esse ano pela primeira vez para um italiano da nova migração, né? Porque a gente está festejando 150 anos da imigração italiana no Brasil esse ano. Todo ano de 2024 é cheio de eventos em todo o Brasil que vai comemorar essa data. E no ano que vem, 150 anos da imigração em Santa Catarina. Então a gente tem que aproveitar 2 anos aí falando isso que faz parte da história de cada um de nós, né? Porque aqui em Santa Catarina nós somos 64% da população de descendência vêneta. Não estou nem falando de descendência italiana. Eu acho que se a gente for pensar no italiano, passa dos 80%. Então, é um pouquinho da história de cada um de nós aqui no Brasil, que tem na família um italiano, um alemão, um português, que veio aqui para o Brasil para construir o nosso país e para formar o que nós somos hoje. Então, vamos prestigiar esse pessoal e a nova imigração também é importante. Né? Esattamente. Grazie. Arrivederci ragazzi. Cadê o QR Code?